Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por, por eu estar aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo esse privilégio de estar aqui, em ler a sua palavra, sabe? Onde eu pode alimentar a minha alma, sabe? Matar a minha fome, me consolar, sabe? Me dar força nas minhas fraquezas. É o poder da sua palavra. Em nome de Jesus eu agradeço por estar aqui. Em nome de Jesus. Tu sabe, tu conhece. Conhece o desejo do meu coração. Tu sabe que estou aqui, Senhor. A tua palavra diz que aquele que me buscar de todo o coração, achará. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Interessante essa palavra. Faz a gente pensar bem o que nós estamos querendo. Ele diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele diz, né? Meu povo, a pessoa diz: não, eu sou de Deus, chama pelo nome de Deus. Que se chama pelo nome de Deus. Ele diz: se orar, nós chamamos pelo nome de Deus, nós temos que orar. Orar é conversar com Deus, sabe? Possamos conversar com Deus. Deus conversava com Adão e Eva. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se me buscar, sabe? Orar e buscar. Aleluia. Estou aqui, estou a buscar o Senhor. Fora daqui estou orando, sabe? Estou buscando ao Senhor. Fora daqui você pode estar falando com Deus. Não está só aqui, aí apareça. As pessoas veem, não. Lá fora você tem que estar orando, você tem que estar vigiando. Sabe? Você tem que estar vigiando a sua boca, vigiando os seus olhos, os seus pensamentos. Sabe que Deus vê isso. Ele disse: se meu povo orar e se converter dos seus maus caminhos, tem que se converter dos seus maus caminhos. Você está aí no caminho do pecado, está se prostituindo, está traindo a sua mulher, está traindo seu marido, seu esposo, a sua esposa. Você tem que se converter. Se converter o quê? Você tem que voltar, sabe? Fazer o retorno. Sabe? Você diz: eu errei o caminho. Quando erra o caminho, lá na frente tem um retorno. Deus deixou o retorno para você retornar. Sabe? Jesus está lá na frente te esperando. Sabe? Retorne. Volte lá. Aleluia. Volte lá do zero. Volte lá do começo. Jesus dá a direção, está com a seta mostrando para você retornar. A seta é o que é a palavra de Deus. Ele é o caminho. Você está indo no caminho. Sabe? Ele ainda está lá na frente, tem um retorno ainda. Volta. Há o retorno. Às vezes a pessoa chega ali no fundo do poço. Tem um retorno, chegou no fundo. Chegou no fundo, ainda é chance. Sabe? Do fundo você vai descer mais para onde? É chance de você subir, a não ser que você queira morrer lá no fundo do poço. José foi vendido pelos irmãos. Foi colocado ele lá na cisterna, no fundo do poço. Disse: daqui você não vai sair. Sabe? Não vai sair. Mas Deus estava tirando José de lá. Sabe? Exatamente naquela hora, naquele momento, aleluia, estava passando umas pessoas ali que compravam escravos, que compravam e levavam lá para Faraó. Exatamente. Quantos livramentos Deus já fez na sua vida? Na hora que você estava para morrer, estava ali no fundo do poço,
Deus chegou ali, mandou alguém na hora. Chegou, bateu na porta. Aleluia. Para te ajudar na hora. Sabe? Na hora que você estava para se sujar, alguém chegou para lhe ajudar. Aí você pensou, não, é besteira, que conversa é essa? E continuou no pecado. Né? Às vezes você carrega o pecado com você até hoje. Mas Deus lhe deu aviso, Deus lhe ajudou. Sabe? Deus lhe ajudou. Mandou o retorno, mandou ajuda. Sabe? Conta uma história de um homem que estava para se suicidar. Ele colocou a corda no pescoço. Estava ali para morrer. Na hora que ele pulou, já estava ali para morrendo. Aí foi chegando um amigo na hora. Foi à procura dele, abriu a porta, encontrou ele lá já, morrendo. Aí cortou a corda, salvou ele. Eu disse, meu amigo, ainda bem que você veio na hora certa. Eu ia fazer uma besteira. Sabe? Eu estava fazendo uma besteira. Você chegou na hora certa. Sabe? Jesus chega na hora certa, ele não chega depois não. Ele chega na hora certa. É na hora certa ele já chegou, na hora certa ele já avisou muitos. Saia dessa vida, sabe? Saia dessa vida louca. Saia dessa vida doida. Ele chegou na hora certa avisando. Quem avisa, amigo, Jesus é amigo. Ele avisou muitas vezes, saia dessa vida. Mas a pessoa não dá atenção. Que conversa é essa? É bobagem. Não é o que eu estou ouvindo, não. O pior surdo é aquele que ouve e faz de conta que não ouve. Esse é o pior surdo. O pior cego é aquele que vê e faz de conta que não vê. Você vê seu filho ali fazendo uma coisa errada. Sabe? Pequenininho fazendo uma coisa errada. Você, é engraçado. Engraçado o quê? Você vê sua menina, sua criança, seu filho ali dançando, se rebolando. Sabe? Ali. Sabe? Me lembro daquele tempo, o nosso tempo lá. Havia o programa lá, aquele grupo lá, o El Chan. Aí vinha ali dançando na boquinha da garrafa. Sabe? Ali. Ali o entendimento meu eu não entendia, só entendia a mulher dançando ali. Sabe? Aí depois a pessoa vai crescendo, vai entendendo. Sabe ali? O que era que estava por detrás. Aí faz, coloca as crianças, ô, coisa bonita, a criança aí, sabe? Dançando desse jeito, na boquinha da garrafa. É uma imoralidade, né? A criança se expondo, sabe? Lá na frente, vai entendendo o que era, sabe? Ali é para despertar você, sabe? Não deixe sua criança estar se rebolando, sabe? Essas músicas já doidas, sabe? Ensinando ela desse jeito, sabe? Como é que a cabeça dela vai crescer? Vai crescer em se aparecer, mostrar o corpo, dançar, se rebolar, se esfregar, mostrando ali para os outros que é bom, é engraçado, é bonito, sabe? Aí muitas vezes se cresce desse jeito, se rebolando no meio da rua, sabe? Se rebolando no meio da rua, chamando a atenção dos homens, sabe? Aí quando acontece alguma coisa, não, foi os homens, foi não, sabe? Foi o seu criar, foi o seu criar com a sua filha, o jeito que você a criou, sabe? Por isso ela caiu desse jeito aí, na prostituição, se entregou seu corpo no meio do mundo e não se deu valor, porque você não ensinou ela a dar valor daquele jeito, sabe? Não ensinou ela a dar valor daquele jeito. Do começo. Esse menino, desde coisa feia. Desde coisa feia. Se sente direito. Sabe? Tem pessoas até hoje, grandes, que eu já vi. A gente se senta, a gente vai almoçar, a gente vê as pessoas. Tem pessoas que não se sentem direito. Mulheres, já moças. Sabe? Se senta, não se senta direito. A gente tira a vista, sabe? Não se senta direito na frente da gente. Sabe? A gente se afasta. Por quê?
Foi criado daquele jeito. É o criar, é o seu criar, sabe? É o seu criar. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviará dele. Pode até sair um tempo assim, não querer obedecer a Deus, mas está aqui, ó, a palavra. Vai ver, aconteceu alguma coisa, o Senhor me deu um livramento. Vai entender que foi o Senhor. E quando essas pessoas, essas crianças crescem e sem ter o entendimento de Deus. Não é? A minha mãe, que está no descanso com Deus, lá, está nos braços do Pai. Ela dizia para mim, quando eu era menino, criança, ela dizia assim, ela dizia, você é um menino ruim, você não tem jeito, você é muito trabalhoso, você precisa fazer, que nem eu falei em outros vídeos aqui, você precisa fazer o catecismo, você tem que ir, primeira comunhão, primeira comunhão, você tem que ir lá para a igreja católica, você tem que fazer o catecismo. Aí fui, entrei, aí tinha outras pessoas lá, aí tinha outras pessoas lá, outros colegas, eu disse, esse aí são meninos ruins também. Aqui tem um bocado de menino ruim. Aqui tem um bocado de menino ruim. Aí vi os meninos ruins, Lena mandava ler catecismo lá, sabe? Mandava ler e eu, vixe, eu já fiquei, foi nervoso. Eu, meu Deus do céu. E agora? Ixi, eu estou aqui porque minha mãe disse que eu sou um menino ruim. Eu vim pro catecismo. Eu vim pro catecismo aqui. Aí, eu vim. Você já estava vendo que eu estava lá, né? Eu vim pro catecismo aqui. Aí um leu, e eu já nervoso, ia chegar a minha vez. Nervoso. Ia chegar a minha vez. Aí, esse Deus, pai, coloca a gente em cada situação. Mas estamos aqui, louvado seja Deus. Aí, ele colocou lá. Obrigado, Senhor. Às vezes Deus nos coloca em situação para ver como é que nós vamos se sair dela. Sabe? Vamos se sair dependendo dele, confiando nele. Sabe? Ele disse, se nós entrarmos, onde nós entrarmos, se nós passarmos pelo fogo, se for preciso eu passar pelo fogo, por situações que nós não vamos aguentar, o Senhor disse que estará conosco. Se nós passarmos pelas águas, as águas não nos submergerão. Sabe? Ele estará conosco. E ele estava com os discípulos lá no barco, o barco estava afundando. Sabe? Acordaram, acorda, Senhor. Jesus estava dormindo na polpa do barco. E repreendeu o vento e o mar. E repreendeu. Ele repreende. Às vezes tem coisas que nos amedrontam, nos dá medo, né? Tem coisas que a gente diz, Deus, e agora, Senhor, o que é que eu farei nessa situação? Senhor, eu estou nervoso. Senhor, que agora o que eu vou fazer? Você fica sem palavras ali, sem saber o que fazer. Sabe? Mas ele está olhando para você. Ele disse, se você passar pelas águas, elas não te submergerão. Você não vai morrer ali. Se o Senhor colocou você num lugar ali, você não vai morrer. José estava ali naquele barco, naquela cisterna, naquele fundo do poço. Os irmãos colocaram ele. Tem pessoas que vai lá e colocam lá, sabe que é o mal. Quero ver se você sai daqui, eu vou deixar você aqui. Tá? Exatamente, Deus mandou socorro ali, vieram os homens. Vieram os homens e levaram ele lá para Faraó. Tudo nos planos, no projeto, sabe? Deus te livrou da morte. Deus já me livrou da morte muitas vezes. Sabe?
Ele já me livrou da morte. Tinha canto que eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Sabe? Era para estar em casa, eu pensava. O que é que eu estou fazendo aqui? Era para estar na casa da mãe. Porque a gente jovem, tempo de jovem, queria estar em farra, brincando, curtindo a vida. Isso era a vida de curtir. Sabe? Mas como Deus tirou José, aí Deus me livrou dali da morte. Sabe? Eu vi pessoas ali, sabe? Graças a Deus nunca matei, sabe? Louvado seja Deus. E os pecados, mas os meus pecados o Senhor perdoou, sabe? Aí como disse, aí ele mandou, louvado seja Deus. Ele mandou o socorro ali. Ele mandou o socorro ali. E chegou na hora certa. E José ia ser morto ali naquele lugar. Obrigado, Senhor. Ele ia ser morto. Deus mandou o socorro, mandou a pessoa certa para tirar daquele lugar. Sabe? E levou ele lá para Faraó, um lugar próspero. E lá ele prosperou, venceu e ajudou a família. Glória a Deus. É o que eu recebo em nome de Jesus. Prosperar onde o Senhor me chamou, onde o Senhor me levou, onde estou. Vou prosperar em nome de Jesus. Você também vai prosperar. Entrega o seu caminho a Ele, confia nele, Ele tudo fará. Aí eu me lembrando ali, naquele catecismo da igreja católica, eu menino, talvez tinha uns 10 anos, era 11 anos. Era para aprender a ler. É menino. A mãe diz, você é um menino ruim, tem que ir, o catecismo. Tem que aprender a fazer a primeira comunhão, né? Aí, é a primeira comunhão. Aí tava lá, com os outros coleguinhas estavam lá, os outros amiguinhos. Eu nem me lembro mais que era. A minha cabeça tava nervoso ali, eu tava só atrás de saber o que era que eu mandar eu, o que era que eu ia fazer. Aí mandaram um ler, outro ler. Aí lendo, aí mandaram eu ler. Eu leio o Pai Nosso, no catecismo lá. Aí, vixe, eu olhei. Ixi, eu tenho que aprender a ler. Não sabia nem ler direito, eu tenho que aprender a ler. Tem que aprender a ler. Hoje, oh glória a Deus, hoje eu sei ler. Aleluia. Tem que aprender a ler. Sabe? Nós temos que aprender a ler. Louvado seja. Tem que aprender a ler. Você lê muitas coisas. Você vai na rua, né? Você lê a placa, está ali na frente. Não ultrapasse, espere, pare, né? Prossiga. Você tem um ensinar na sua frente, você vai lendo. Banca do jornal, vai lendo, sabe? Ônibus, vai para tal lugar. É bom você aprender a ler, tem que aprender a ler, nunca é tarde para aprender a ler. Sabe? Tem que aprender a ler. Você lê tudo. Tem pessoa que lê até a vida dos outros. Tem outros que querem ler a mão dos outros. Sabe? Mentira. Lê a mão, eu estou lendo aqui a sua mão. Mentira. Sabe? Sua vida vai ser assim, assim, assado. Sabe? Mentira. A sua vida vai ser bênção. Vai ser direito se você obedecer a palavra de Deus. Aí você tem que ler a Bíblia, não deixar a pessoa ler a sua mão. Sabe? Ali é engano do diabo. Tentar ler a sua mão. Sabe? Ali como havia 2 discípulos,
também na Bíblia, que falava, ia passando, aí tinha uma mulher que era adivinhadora, adivinhava as coisas. Tem pessoa que adivinha, né? Adivinha as coisas, o diabo sabe, adivinha, né? Aí ia passando, acho que era Paulo e Silas. Paulo e Silas. Se eu não me engano era Paulo e Silas, era Paulo e Silas. Eu dizia Pedro e João, mas não era Paulo e Silas. Eles iam passando, aí a mulher ia dizendo, olha, esse aí realmente é um homem de Deus. É um homem de Deus. É um homem de Deus, falando, sabe? Esses homens é um homem de Deus. E aquilo ali incomodava a Paulo, incomodava Silas, aquilo ali, são homem de Deus. A pessoa conhece, quando a pessoa está falando algo verdadeiramente que vem de Deus. Quando a pessoa vem elogiar alguém, sabe? A pessoa sabe, porque nela tem um Espírito de Deus, dentro de nós tem um Espírito de Deus, sabe? Daqueles que servem a Deus, você pode servir a Deus também. Você tem Deus, tem o Espírito de Deus dentro de você. Há o discernimento, aí as pessoas estavam dizendo, esse aí é o homem de Deus. A mulher que adivinhava e dava dinheiro muito aos seus donos, né? Ali. Aí dava muito dinheiro. Aí ele foi lá e repreendeu. O espírito de adivinhação sai dessa mulher. O espírito rei pegou o beco. Sabe? Saiu que nem uma bexiga. Você seca uma bexiga, um balãozinho. Ah, simbora. Oi, simbora. E ela não estava adivinhando mais nada. Sabe? Não estava adivinhando mais nada. Quando chegava a mãe dela, ele colocava a mão nos olhos dela ali, quem é que está aqui? Não sei. Não adivinhando mais nada. E por isso pegaram Paulo e Silas e levaram ele para a prisão e bateram. Sabe? Aí tem assim, homens de Deus, mulheres de Deus, quando anda certo e fala certo, tem muitas pessoas que vêm e batem neles. Sabe? Bate neles, quer desprezar, não quer dar, sabe? Não quer dar a eles o que é certo. Dá honra. A Bíblia diz dá honra àquele que tem honra, sabe? E quando recebe a honra, diz, Senhor, a honra é para aqui, a glória é para o Senhor, a exaltação é para o Senhor, porque é tudo de graça, o Senhor nos deu, é tudo do Senhor. Mas não, tem pessoas que querem, sabe? Se for para tirar dela o pecado, tirar dela o que Deus não quer nelas, ela fica com raiva. Deus está dizendo, eu quero tirar de você essa pornografia. Você passa a noite na pornografia. Você tem a sua mulher, passa a noite na pornografia. Você tem seu marido, passa a noite na pornografia, sabe? Mandando mensagem para um, para outro, sabe? Mandando vídeo, sabe? Isso tem muito acontecido, sabe? Aí a pessoa tem raiva quando a pessoa fala isso, quando revela isso. Sabe que não é eu que estou falando, mas é Deus que está falando, Deus está mostrando, sabe? Deus mostrou Paulo e Silas e disse assim, espírito de adivinhação, sai dessa mulher. Saiu, sabe? Pois é. E vamos aqui. Aí Deus mostra, revela e muitas vezes a pessoa fica com raiva, tem até medo. Vou nem me aproximar, não pode revelar alguma coisa de mim, pode dizer alguma coisa de mim. É só você sair do pecado, sabe? Entrega seu caminho a Ele, confia nele, Ele tudo fará. Você já tem família, sabe? Tem família? Louvado seja Deus. Fica com a sua família, cria seus filhos, aí em frente, entendeu? Já tem a sua mulher, fica em casa. Louvado seja Deus. E vamos aqui voltando. Aleluia. Voltando aqui para, sim, o catecismo. Aí eu olhando, aí eu vou aprender a ler. Ler. Aí eu disse, rapaz, eu tenho que aprender a ler. Aí na hora vai mandar eu ler. Eu disse, ixi. Ele não sabia ler. Não sabia ler. Mas se uma palavra, eu dissesse ali, eu lesse uma palavra, aleluia,
sobre o Pai Nosso. Aí pronto, ele terminou lá, só sei que terminou eu saindo e confiando como um menino, confiando, pronto. Ali o Pai Nosso, a sair dali purificado. Aí cheguei em casa, cheguei onde a mãe trabalhava, São Ceará. Cheguei lá, aí o catecismo, estou purificado agora, estou purificado. Mas como nós seremos purificados pela palavra, aquele que pecava não peca mais, sabe? Que roubava não rouba mais. Tipo assim, viver na prática do pecado, nós pecamos todo dia, por pensamentos, sabe? Pelos nossos olhos, a gente diz, Senhor, não, me perdoa, sabe? Você se afasta do mal, você se desvia do mal. Alguma coisa você falou que sim e fez não, mentiu. Senhor, me perdoe por essa mentira, sabe? Você está se limpando, se purificando, sabe? Agora está sendo purificado. É que nem o ouro. O ouro é passado pelo fogo, sabe? Às vezes passando pelo fogo, passando pela prova, sabe? Para que Deus nos purifique, nos limpe. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos, essa introdução, chama introdução, né? Palavra que Deus deu antes de nós entrarmos nela aqui, na leitura. E Deus tem falado aqui, Deus tem falado. A palavra diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala com a gente, sabe? Deus nos fez templo e morada do Espírito Santo, para morar dentro de nós. Ele quer reinar dentro de nós. Vem o teu reino, como o Pai Nosso disse. Vem o teu reino sobre nós. Louvado seja Deus. Vamos aqui à leitura. Fala sobre 1 Samuel. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, Belamita, porque dentre os filhos de Israel tenho provido um rei. Amém. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai. Aleluia. Não é, Pai. Aleluia. O Senhor disse que não gosta de repetições de palavras, sabe? Que é enjoado, sabe? Ele está repetindo uma coisa, sabe? Mas sermos verdadeiramente, nós não somos papagaios para estar repetindo uma coisa, sabe? Em pecar, ele errou o pecado, pecou e rezar 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, sabe? Para poder ser perdoado pelos pecados. O Senhor disse que não gosta de repetições de palavras, sabe? Aí, sinceramente, Senhor, estou aqui para entender desta palavra. Em nome de Jesus, Pai. Que nem tem um Pai Nosso deu o exemplo do Pai Nosso. Chamarmos o Senhor de Pai. Pai Nosso que está no céu. Já chama nós para contemplar o Senhor que está no céu. Vem o teu reino. Nós contempla Ele e chama Ele. Vem o teu reino. Ali é um modelo, um exemplo. Um exemplo de como devemos falar com Deus. Sabe? Não está repetindo palavras ali direto, repetindo essa palavra. Sabe? Mas ter um exemplo, intimidade com o Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, quero essa intimidade, Pai. Aleluia. Louvado seja. Quero essa intimidade para a honra e a glória do Senhor. Fala conosco por esta palavra. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aqui, que fala sobre Samuel, quando foi ungir Davi. Um escolhido por Deus. Um profeta. Saiu de um lugar para ir a outro. Para ungir um homem que ia ser rei em Israel. Por quê?
Porque tinha um homem lá que Deus tinha colocado ele. Tinha colocado ele lá para reinar sobre o povo de Israel. O povo estava precisando de um rei, sabe? Deus, tudo bem, sabe? Escolheram. Aí Deus, tá bom, Samuel vai ungir Saul. E ungiu Saul, e Saul foi como rei. Começou legal, bem, primeiro dia começou, mas depois tem pessoas que vai subindo de cargo e vai se achando, sabe? Começou de ajudante, sabe? E foi passando, é gerente, sabe? Subgerente, e vai se achando, e tem deles que se acha demais. E não sabe de onde o Senhor tirou ele, sabe? Tirou lá de baixo, o promoveu, deu sabedoria, ele trabalhou, desenvolveu, desenrolou. E aí, esse homem, Saul, ele era assim, foi lá de baixo. Ali ele estava ali, caçando as jumentas do pai, antes de ser rei. Estava ali cuidando das jumentas. Naquele tempo, jumenta valia dinheiro. Era dinheiro demais. Sabe? Era dinheiro demais. Hoje, jumenta, as pessoas não querem nem de graça mais. Mas nem de graça. Sabe? E jumentos ali, a pessoa não quer mais nem de graça. Aí, me lembro, assim, quando menino, a minha mãe mandou eu para um sítio, onde estava um irmão meu. O irmão meu morava lá com outra família. A mãe tinha entregado a eles porque a situação estava ruim. Entregou para morar com outras famílias, com outra família. Aí com o tempo a minha mãe mandou para lá. Louvado seja Deus. Aleluia. Minha mãe mandou para lá. E ele, com certeza ele vai ouvir esse vídeo, dizendo para ele agora, aonde Deus me dá o entendimento, ela não te abandonou. Ela não te deixou. Sabe? Se ela tivesse deixado, ela não queria mais nem comunhão. Ela mandou mais um irmão. Aleluia. Oh, glória. Ela mandou mais um irmão para ir lá. Sabe? Você não está só, você tem irmão. Aleluia. Vou mandar mais um irmão aí para te ajudar. E mandou. Eu fui. Aí depois foi meu irmão, o outro irmão também, o mais novo, foi também. Sabe? Não deixou ele só. Sabe? Não deixou ele só. Sabe? Não deixou ele só. Louvado seja Deus. Deus não te deixou só, irmão. Sabe? Deus te deu um filho, deu uma família. Deus não te deixou só. E um filho que está na presença de Deus agora, adorando. Um homem, sabe? Rapaz, um homem. Só ensinou a ele a trabalhar, cabra trabalhador, viu? Olha para ele, meu sobrinho lá, ele disse, ô cabra trabalhador. O homem de Deus, rapaz de boa aparência. Legal, acaba 10 anos, sabe? Deus não te abandonou, sabe? Às vezes diz assim, aí Deus diz, nem que sua mãe, nem que sua mãe, uma mãe esqueça de um filho que amamenta, está com a criança ali, amamenta, se esquecer dele, Deus disse, eu nunca te esquecerei. Deus nunca te esqueceu, meu irmão. Nunca te esqueceu, nunca te abandonou, sabe? Nunca te abandonou. Louvado seja Deus, sabe? Aleluia. Bom você ver e ter seu filho na presença de Deus. Não está dando trabalho, está ali na presença de Deus, sabe? Vá, busque ao Senhor, sabe? Enquanto se pode achar, vá no seu filho, converse com ele, sabe? Conversa com ele. Ele tem uma palavra de Deus para você também, em nome de Jesus. Aí lembrando aqui, aí fui para casa do meu irmão, lá no sítio Cabrito. Aí chegando lá naquele tempo, falando de jumento, aí naquele tempo nós colocávamos água nas ancoretas, né? Aí pegava o jumento e ia nas ancoretas. Aí sentava, era legal, era bom, era divertido.
Ali menino, talvez eu com 8 anos, 9 anos. Aí, subi ali na garupa do jumento, segurando na cangaia, as ancoretas de um lado, do outro. Aí, ia lá e, sabe? Sim, antes primeiro ia na cangaia, que não tinha achado ali entre as ancoretas. Aí corria, dava aquele galope, as ancoretas já... Aqui tem história para contar. Aí ia, era bom andar de jumento. Chegava lá do rio e ia colocar água. Aí a primeira vez levava a lata d'água, a lata. Aí tinha as ancoretas. Aí colocava, quem colocava uma lata. Aí eu peguei e comecei a encher uma ancoreta no lado. Aí eu entrava com o jumento dentro do rio, estava com água nos peitos dele. Aí ficava lá. O bicho tem uns olhos medonhos, né? Aí eu comecei. O jumento é engraçado demais. Aí são umas bolas de sinuca. Eu botando água, os olhos de jumento pra mim. Aí enchi só um coreto. Enchi só um lado e a outra lá, e o jumento dá uma quebra de asa, aí cai dentro do rio, e o rio ia descendo. Aí cai dentro do rio, descer com a corrente e tudo, e o bicho morrer. Aí, sim, aí colocava água, né? Aí aqui, antes de chegar na jumento de Saul, aí colocava água. Aí sim, eu estava enchendo só de um lado. Aí tinha uma pessoa do meu lado lá, ela estava enchendo as ancoretas dela também, enchendo o jumento dela. Aí, não é assim não, é assim vai virar o jumento, sabe? Aí você bota um pouco na ancoreta e um pouco na outra, dividindo o peso, não tem uma balança. Não podia botar só de um lado não, que, sabe? O jumento saía bolando aí. Aí pronto, aí equilibrei, enchemos do outro lado, ela ajudou, enchemos e pronto. Aí comecei a pegar a manha, peguei o jeito, né? Você vai trabalhando, você vai pegando um jeito. Louvado seja. Aí fui, aí a dona dizia assim, a dona Maria, a mãe do meu irmão que criou ele, dizia assim, eu chamava ela de tia Maria. Dizia assim, e quando você vir lá para cá, você enche, aí você rabe com ele, vai seco pode ir montado. Mas quando você vir lá para cá, ele vem pesado e você vem a pé. Viu? Ah, menino é obediente. É por isso que a mãe dizia que você era um menino ruim. Né? É um menino ruim. É por isso que ela mandou ele fazer o catecismo. A primeira comunhão, para se tirasse a ruindade. Aí, menino, o que? Eu já enchia ali, já botava peso, né? Pegando aquelas latas pesadas e enchendo a ancoreta, sabe? E quer saber assim, você perguntar o que é ancoreto no tempo de jumento, botar água no jumento, aí pesquisa na internet aí. Aí você vai ver o que nós passamos quando era novo. Nós lutamos, sabe? Hoje você não bota água não, hoje você não carrega água não, sabe? Antes lá nós carregava água, antes também, antes de ir para esse lugar, nós carregava água na torneira lá, não tinha água não, era um pingo d'água, sabe? Era pouca água, era uma fila de balde. Assim, a torneira só pingando. E nós com os baldes. Levava aqueles galão, era um balde do lado do outro, o pau atravessando assim, o galão, corda amarrada. Até que eu. Até que eu achava bom carregar no galão assim, botava, sabe? Achava bom, mas também enchia os potes, chegava lá, botava o pano no pote, enchia, ficava aquele pé no pano, enchia, nós bebíamos água de pote, era bom, sabe? Porque lá tinha um caçote cantando dentro.
Sim, aí no tempo da água que nós brincávamos, nós ia pegar água, era trabalhoso a água ali. Era uma fila, tinha gente que chegava de madrugada. Tinha uma família lá, rapaz, eu acho que ele tinha mais balde do que todo mundo da cidade. Era a fileira mesmo de balde dele. Viu? Rapaz, a fila de fulano de tal, que é balde, tem balde demais. Tá? Às vezes dava, só tava tacando o balde na cabeça do outro ali para pegar um pouco d'água. Sabe? Sofremos um bocado por causa da água. Né? Hoje você tem água em casa, sabe? Tem água em casa, encanada, tem água tudo. Tem pessoas que ainda reclamam. Tem pessoas aqui no meio da rua, aqui, em São Paulo, não tem água não, vai perder água na torneira, ninguém às vezes não quer dar, sabe? Eu já passei por isso em Fortaleza. No tempo que eu saí rebelde de casa, queria ser maior, fui para Fortaleza, pedi água. Aí lá, sabe, o negócio parou o serviço, ficou ruim, sabe? Aí eu pedi água. Ele me deu um copo d'água, a pessoa disse, só tem da torneira. É a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida lá. Só tem água da torneira se quiser. Eu, vixe, eu tava com sede porque eu quero. Aí vamos lá. Aí você tem tudo em casa e reclama, rapaz. Reclame não, que se você reclamar, você vai ficar sem, viu? E a gente viu muito rico, tinha muitas coisas. Que nem o irmão contou aqui que o homem representava, era um representante ali, do lojão. Era um representante, chegava lá e era muito bem de vida, rico, cordãozão nos peitos, bem arrumado, carro e tudo. E hoje ele está onde? Sabe? Está morando num abrigo, sabe? Andando todo sujo, fedorento. Eu vi esse homem ontem. Ele disse, olha esse aí, esse aqui. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que o diabo não faz com a pessoa? Ele tira toda a riqueza da pessoa. Sabe? A pessoa quando perde tudo aquilo ali, sabe? Perdeu tudo aquilo ali, e disse, acabou a minha vida, acabou a minha história, acabou-se tudo. Sabe? Acabou-se tudo. Sabe? Não sou mais ninguém. Sabe? Você é alguém, você consegue sair dessa vida. Se você perdeu tudo, Deus pode dar tudo de volta. Jó perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu riqueza. E perdeu até a mulher também. A mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe? Mas ele adorou a Deus. Quer ter tudo de volta e adore a Deus. Adore ao Senhor. Aleluia. E ele te dará tudo de volta. Ele dará tudo de volta. Sabe? Adora ao Senhor. Ele te dará uma família de volta, sabe? Ele te dará dinheiro de volta, emprego de volta, capacidade, inteligência, sabedoria de volta, para saber trabalhar. Ele te dá, sabe? Te dá honra. Ele tira o homem lá do muturo e faz ele se assentar junto com os príncipes. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele tira o mendigo, o homem lá da sujeira. Ele tira. Porque ele é poderoso, sabe? Porque esse é Deus. Nós não estamos aqui a servir a um Deus de ouvir falar, não. Esse é um Deus verdadeiro. Você tem que aprender. O Jó disse, antes eu só ouvi falar. Hoje os meus olhos te veem. Aleluia. Deus quer que você veja Ele. Aleluia. Ele quer que você veja a Ele. Ele quer. Ele quer, ele procura, ele está te procurando, batendo na porta do seu coração para entrar, para se revelar a você. Ele quer. Mas infelizmente tem pessoa que não quer. Vai fazer o quê? Mas quem quer, achará. Ele diz, se meu povo que se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Se meu povo que me buscar, primeiro tem que buscar ele. Orar, falar com Deus, me buscar, orar e se converter do seu caminho. Você está indo no caminho do pecado? Está indo para a pornografia? Se converte e sai da pornografia. Está indo para a prostituição, para o prostíbulo? Saia de lá, volte para trás, se converta-se. Sabe? Se você está mentindo, enrolando os outros, deixa disso, sai, volte para trás e seja verdadeiro. Se você está matando, roubando, planejando mal, saia daí. Se você está traficando, saia daí, se converta dos seus maus caminhos. Então, eu os ouvirei. Deus disse, eu os ouvirei, se vocês se converterem.
se meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Tá vendo? Essa palavra é para nós. Nós temos que se converter do nosso mau caminho. Temos que orar, temos que buscar, sabe? Enquanto pode achar, buscar o Senhor continuamente, a tempo e a fora de tempo. Temos que buscar o Senhor. Louvado seja Deus. Temos que buscar o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pois é, irmãos. Aí no caso, a gente tem que buscar Ele enquanto se pode achar. Ali, Saul estava só buscando a jumenta. Ali, fazendo um trabalho normal, tal, buscando a jumenta do pai, sabe? Mas Deus o falou com ele, sabe? Deu uma oportunidade, Deus dá oportunidade a todo mundo. Dá oportunidade, Deus fala com você, fala comigo, dá oportunidade de você se converter dos seus maus caminhos. Aí ele vai ouvir a terra, ouvir você e sararei a vossa terra. Vai sarar a sua vida, a sua dor, sabe? Amargo, o ódio que está dentro de você, ele vai sarar, ele vai tratar. É que nem ele diz que pega o tumor, a ferida, ele espreme. Já teve um tumor? Ele espremeu a ferida ali, pá, dói. É que nem a pessoa com cravo, a espinha está espremendo ali. Esse carro aqui está doido, está arranho, e pá, espreme doendo, sabe? O tumor dói muito mais do que um cravo de uma espinha, sabe? Ele espreme. Deus espreme para tirar aquilo ali que não presta. Aleluia. Que Deus, eu peço a Deus, Deus me esprema, tira o que não presta. Esprema, 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 dói, dói. Parece que a gente diz, Senhor, parece que eu vou morrer. Às vezes a gente sente, achando que eu vou morrer, Senhor, eu não estou aguentando não. Está doendo muito. Ele deixou espremer. Deixou espremer. Porque é aquele mesmo que fere, é aquele mesmo que sara. Deus quer espremer a sua ferida. Aquilo que dói. Aquilo que lhe incomoda. Deus quer espremer. Sabe? É que nem o pai corrige o filho, o pai corrige. Às vezes ele bate, ele pega um cinto e bate. Dói. Dói no pai também. Dói na mãe também. Mas diz isso aqui não é para ir, não é para você fazer isso. Que nem um irmão meu roubou um relógio. Minha mãe pegou o cinto, fez ele ir lá, levou ele lá na casa, entregou e deu penha nele. Sabe? Não faça isso. Isso é errado, não faça isso. Sabe? Deus corrige nós, Ele corrige quem ama. Para quê? Para a pessoa não crescer no roubo. A pessoa não crescer no roubo. Sabe? Ensina no caminho que deve andar, sabe? Mas quando for, vai consciente. Lá na frente ele se arrependeu, disse, eu me arrependo pelo que eu fiz. Me arrependo, sabe? Aí Saul estava aqui procurando, Deus deu oportunidade a ele. Estava buscando a jumenta do pai, cuidando ali, sabe? A pessoa está ali, está trabalhando com o pai, com a mãe, está ajudando. É ótimo, ótimo, parabéns. Tem que trabalhar, tem que ajudar seu pai e sua mãe. Sabe? Conta na Bíblia que a história do homem que chamou os dois filhos para a vinha, para o cercado. Vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar, meu filho. Chamou o primeiro disse, eu vou, pai. E não foi. O pai lá trabalhando na vinha, colhendo as uvas, né, tal, limpando mato, sabe, colhendo as uvas. Aí, e outro não foi, e chamou o segundo. Meu filho, vamos trabalhar na vinha comigo hoje. Vou não, pai, vou não. E se arrependeu e foi. Aí chegou lá, pai, eu vim aqui trabalhar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vim aqui trabalhar, estou aqui a trabalhar. Louvado seja Deus. Quer alegar seu pai, quer alegar sua mãe, disse, pai, hoje eu vou trabalhar. Sabe? Vou sair debaixo
da sua saia, mãe. Debaixo da saia, assim, só dependendo da mãe. Sai debaixo de vocês, sabe? Eu tá só recebendo de vocês. Eu vou trabalhar hoje. E se você alega seu pai e alega sua mãe, eu vou trabalhar hoje. Eu vou trabalhar hoje. Louvado seja. Aleluia. Eu já ensinei pessoas a trabalhar, sabe? Hoje são trabalhadores. Estão aí, crescendo na vida, fazendo faculdade. Oh, glória a Deus. Ensinei a trabalhar, sabe? Aleluia, ensinei. Glória a Deus, porque Deus deu de graça dele. Aleluia. Ensinei. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu os abençoo eles em nome de Jesus. Aleluia. E, oh glória. Louvado seja os meus enteados. Ex-enteados, né? Eu os abençoo em nome de Jesus. Faço como está aqui registrado. Louvado seja Deus. Faço que nem Jonatas. Que nem Davi fez com Jonatas. Louvado seja Deus. Disse, não esquecerei dos seus. Tá? Não esquecerei. E Davi não esqueceu dos filhos de Jonatas. Não esqueceu. Quando Jonas morreu, Davi não se esqueceu dos filhos de Jonas. Mandou buscar, o ajudou, sabe? E colocou num lugar de honra. Louvado seja Deus. Porque sabia, oh glória, sabia que Jonatas foi um amigo muito bom para ele. Ajudou ele em muita coisa. Aleluia. Obrigado, Jonatas. Você foi um grande amigo. Louvado seja. Obrigado, Jonatas. Aleluia. Você foi um grande amigo. Cheguei até aqui hoje, porque o Senhor me ajudou e usou sua vida, Jonatas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E o céu está aberto para ti, Jonatas. Louvado seja Deus. Aí Davi, Saul, estava aqui, cuidando das jumentas do pai. E o filho, aquele disse que não ia, e foi. E foi. O filho que estava... Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. O filho que disse que não ia para vir, aí foi. Pai, eu vou trabalhar hoje. Foi trabalhar. Foi trabalhar. Sabe? Esse que agradou o Pai, aquele que se arrependeu e foi. Sabe? Você se arrepender e você ir, você agrada a Deus. Vamos aqui. Olha. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que reine sobre Israel? Saul começou a ter dó. Samuel começou a ter dó de Saul. Samuel era o profeta, começou a ter dó de Saul. Sabe? Mas Deus tinha rejeitado Saul. Saul tinha sido escolhido rei. Sabe? Para com o povo, mas Deus estava mandando ele fazer, faça assim, faça assim, faça assim, sabe? Aí, ele não estava fazendo, estava desobedecendo. Naquele tempo havia um povo muito ruim, os amalequitas, sabe? Os amalequitas é aqueles que lutaram contra Moisés, sabe? Contra o povo de Moisés ali. Quando Moisés levantava as mãos, os dois homens do lado de Moisés ajudava, levantava as mãos e ia prevalecendo. E daquela geração dos amalequitas vinha, sabe? E nascendo outras gerações, os amalequitas sempre ruim, sabe? Tipo assim, a pessoa diz, rapaz, essa família é sempre ruim, sabe? Essa família não presta, sabe? Essa família aí não presta não.
família de tal não presta. Aí era da geração desses amalequitas vinha lá para cá. Vinha, sabe? Teve outra que chegou até Davi, essa geração, e pegaram as filhas, as filhas de Davi, os filhos de Davi, os filhos dos soldados de Davi, as esposas, e levaram para outro lugar, sabe? Tocaram fogo na cidade, fizeram mal àquele povo. E os homens de Deus estavam lá guerreando no outro lugar. Quando voltaram, a cidade estava pegando fogo, sabe? Tinha levado, imagina ele levar a sua mãe, levar sua mulher, levar seus filhos. Você chegar na sua cidade, tem sua cidade aí, onde é? Sabe? Você tem a sua cidade, você chegar na sua cidade, tá tudo pegando fogo, destruído, tudo acabado. Sabe? Onde você via fulano, você não está mais vendo ninguém. Sabe? Tá uma tristeza só. Você chegar ali, o que você faria? Sabe? Aí Davi chegou lá com os soldados. Aí começaram a choraram até não ter mais força. Choraram até não ter mais força, acabaram a força. Aí muitos ali queriam apedrejar Davi. Foi por causa de você. Nós ter ido para a guerra. Foi por causa de você. Sabe? Aí começou a culpar a liderança. Foi por causa de você. Foi por causa de você. Sabe? Às vezes a pessoa começa a culpar. Foi por causa de você, marido. Foi por causa de você, mulher. Se não fosse você, não tinha acontecido isso. Se não fosse você, não tinha acontecido isso. Se não fosse você, não tinha acontecido isso. Eu desculpo os filhos. Foi por causa dos filhos. Foi por causa dos filhos. Foi por causa das filhas. Sabe? Né? E por causa da pessoa me foi por causa de mim. A pessoa me veio, foi por causa de mim. Por quê? Porque eles quiseram a vontade de Deus. Quando a pessoa quer a vontade de Deus, acontece perseguições, sabe? Conforme que Deus permita. Aí foram e alcançaram eles lá e matou os amalequitas, sabe? E da geração para cá, matou os amalequitas, sabe? Aí escapou ainda os amalequitas. Aí teve mais. Como diz aqui Saul, Deus já tinha rejeitado Saul. Por que rejeitou? Porque havia ainda um restante de amalequitas. Homens maus mesmo, que não tinha mais, queria mais saber de Deus não. Aí tem pessoa que se entrega tanto mal, não quer saber mais de Deus. Sabe? Por isso que nós temos que orar e dizer, Senhor, me livra do homem sanguinário. Sabe? Tem homens que já se entregou mesmo, não quer saber mais, sabe? Só quer saber do mal, se destrói. Aí Deus disse, eu tenho que destruir, senão vai sujar o povo aqui, vai querer destruir meu povo. Aí foi lá e mandou Saul destruir os amalequitas. E pegar as vacas, os bois, tudo. E foi lá e destruiu Saul como rei, foi. Sabe? Aí o Saul começou a ouvir o povo. Saul começou a ouvir o povo. E rapaz, vamos levar esses bois, essas vacas, essas ovelhas aqui, ó, é muito bonita. Vamos levar aqui, vamos levar que nós sacrificamos o Senhor. E foi sacrificar. Aí Deus falou com Samuel, Samuel, vai lá. Chegou lá e, quando chegou lá e já viu, que é isso, rapaz? Não, foi aí Saul, o rei. Não, eu fui lá e destruí, como Deus mandou, mas ele só fazia as coisas pela metade. Não fazia as coisas que Deus mandava, completo. Faça assim, sabe? Fazia do jeito que ele queria. Você tem que ver como é que está o seu cargo. Você acha que o cargo é alguma coisa, sabe? Mas ali você está levando o nome do Senhor. Aleluia. O nome do Senhor está em jogo através da sua vida. Às vezes a pessoa está com um cargo ali grande, achando um cargo, sabe? Grande é Deus. Achando ali, tem muitos com cargo grande, fica pisando nos outros. Vai de gato de sapato. Vou pisar espião aqui.
sabe? Vou pisar, tenha cuidado, sabe? Começou a pisar. Pisar o quê? Desobedecer a Deus. E você está desobedecendo a Deus, você está querendo pisar a Deus. Ninguém pisa a Deus. Ninguém zomba a Deus. Querendo pisar, zombar de Deus. O que aconteceu aqui, aí Saul, Samuel disse, que tanta ovelha é essa, que tanta vaca é essa aqui, tantas vagas é essa aqui. Aí ele, não, eu trouxe para sacrificar o Senhor. Ah, trouxe mais uma coisa também. Eu trouxe o rei, ó. Mas está arrependido, ele está arrependido aí o rei. Está arrependido, sabe? O rei está arrependido. O rei dos Amalequitas, o bichão, o grandão, o que mandou matar muitas pessoas ali, fazer uma ruindade, sabe? Pegava muito inocente, sabe? Aí Deus disse, eu vou exterminar eles, sabe? Deus se lembrou o que eles tinham feito, sabe? E não havia neles arrependimento. Se não haver arrependimento, Deus vai lá e extermina mesmo. Deus extermina. Porque Deus não viu o arrependimento deles. Deus mandou, aleluia. Deus mandou, sabe? Mandou o rei, Saul, mandou os seus soldados, mandou exterminar, vai exterminar. Por quê? Porque não havia arrependimento, sabe? Eles poderiam contaminar as outras crianças, contaminar aqueles que estavam, sabe, ali, já crescendo ali, que nem eu disse aqui no começo, ensinando a criança a se prostituir, dançando, rebolando, ensinando a criança a andar com a arma, ensinando a criança a fazer o mal, sabe? Já ensinando desde pequeno. Aí Deus disse, olha, eu vou exterminá-lo. A gente vê o que está acontecendo hoje, né? É porque não querem ouvir Deus. Se não querem ouvir Deus, Deus extermina. Deus detona, sabe? Porque Ele reina sobre essa terra e sempre reinará. Sabe? Uma folha não cai da árvore se Deus não permitir, sabe? E quando ele chegou lá, o rei ainda estava lá, né? Saul ainda levou o rei, ele trouxe o rei, e o rei já estava aliviado da morte. Ai, já estou aliviado da morte. Sabe? Já estava ali. Mas não havia nele ali arrependimento. Deus via que não havia arrependimento nele. Sabe? Tem pessoa no meio do povo de Deus, parece que está arrependido, mas não está arrependido. Sabe? Não há arrependimento. Esse é um cuidado grande, por isso nós dizemos, Senhor, livra-me do homem sanguinário. Sabe? Livra-nos do homem sanguinário. Aí disse mais. Aí disse, o que é que ele está fazendo aqui? Não, é que trouxe ele, sabe? É um cababão do fogo, sabe? Deus sabe quem é bom, assim quem não é bom. Não é que nós somos bons, bom é Deus. Mas sabe que aqueles que se arrependeram, se arrependeram. Às vezes tem pessoas no meio se fazendo de bom, sabe? Para lhe fazer o mal, sabe? Tem pessoas no meio se fazendo de bom para fazer o mal. Tem pessoas no meio da Câmara. Tem pessoas no meio se fazendo de bom, mas na oportunidade de fazer o mal. Deus está vendo. Deus vai mandar profeta, aleluia. Deus manda profeta. E vai lá exterminar ele. Aí Samuel chegou lá e viu e destruiu. Destruiu. Pegou a espada e espedaçou ele. O rei dos Amalequitas. Deus disse que ia exterminar eles. Deus extermina mesmo. Sabe? Aí Deus disse, depois que exterminou, aí Deus disse, ei, vou mandar outro rei, eu quero outro rei. Faça o seguinte, vá lá, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, cadê aqui? Aleluia. Ele mandou ir lá na casa de Jessé. Foi. Jessé era pai de 8 filhos. Vá lá que lá eu me provei um rei. Eu escolhi um homem lá, Tem um homem lá escolhido, está escolhido.
Quem escolheu foi eu, Deus disse. Aleluia. Quem escolheu foi eu. Aleluia. Deus já examinou ele, já esquadrinhou ele, já bateu o raio-x já no coração dele, já viu o coração dele. Deus disse, eu escolhi ele. É ele. Vai lá. E ele foi. Quando Samuel chegou lá, aí ele disse, se eu for, e se Saul ficar sabendo que eu vá, quer que eu diga? Ele pode querer me matar. Porque dele já foi exterminado. Ali Deus já tinha exterminado ali os amalequitas. Matou o último ali, o rei dos amalequitas. Deus matou através de Samuel. Pegou a espada e espedaçou. Sabe? Aí Samuel ficou com raiva. Não, Senhor, que o Senhor, desculpa, não sei o que e tal. Mas é desculpa esfarrapada. Sabe? Porque Deus já tinha visto o coração de Saul também. Há um perigo o seu coração no meio do mundo. Há um perigo o seu coração na prostituição, mulher. Sabe? Há um perigo o seu coração está aí vendendo seu corpo. Há um perigo o seu coração aí na pornografia. Há um perigo o seu coração aí mentindo, roubando, enganando. Sabe? Há um perigo o seu coração está aí no meio disso aí, dessa imundiça. Há um perigo o seu coração está aí ensinando a criança aí no caminho errado. Sabe? A fazer isso, a fazer aquilo, sabe? Ensinando a criança aí a vender droga. Há um perigo, sabe? Há um perigo, porque o seu coração pode ser contaminado de uma forma que Deus olhar para ti e não tem mais jeito, sabe? Há um perigo. Aí quando Samuel ia saindo de lá, Saul ficou com raiva, pegou as vestes dele e rasgou a roupa, pegou a roupa que ele ia sair. Pronto. É isso aqui que está feito, está dito e está feito e já era. Quando ele saiu, pegou a roupa dele e rasgou. Aí Samuel olhou assim e Deus disse através de Samuel, assim quando você rasgou minha veste, assim será rasgado o seu reino. Tá vendo? A pessoa só falava de boca, mas na hora que cutucou a verdade, ela já começou a ficar que nem um espinho, um pouco espinho, já se armou. Saul já se armou. Não gostou. Sabe? Tem pessoa que não gosta da verdade, da palavra, da verdade. Rapaz, Deus tirou isso de você. Por quê? Porque você não andou na obediência. Deus tirou. O que é que você deve fazer? Louvado seja o Senhor. Dá mais uma chance, Senhor. Dá mais uma chance. Sabe? E você vê o seu coração, você vê se você quer. A pessoa sabe quando quer de coração. Se convertei dos seus maus caminhos. Aleluia. E eu vos ouvirei. Convertei dos seus maus caminhos. Você tem que se converter. Sabe? A pessoa, eu estou arrependido. E faz e volta do mesmo jeito. Estou arrependido, assistindo pornografia, estou arrependido. A mulher do meu lado, dormindo do meu lado e eu assistindo pornografia. Estou arrependido. Ah, me perdoa. E vai lá no outro dia e está assistindo de novo. Que arrependimento é esse? Que arrependimento é esse? Sabe? Que arrependimento é esse? Arrependimento é quando você disse, eu não quero. Você tem nojo, eu não quero. Você tem até medo de ir. Deus me livre, Senhor. Deus me livre. Meu Deus do céu, Deus me livre. Tem até medo de pensar. Ô, Senhor, tira de mim essa mente, esse pensamento. Isso é arrependimento. Samuel ia saindo. Saul pegou ele pela blusa, pela capa, pela roupa e rasgou a veste dele. Ele disse, assim como você rasgou minha veste, assim o Senhor rasgou o teu reinado. Imagina aí Deus rasgar os seus planos sobre a terra. Sabe? Deus tinha muitos planos com você. Tem muitos planos com você. Mas você disse, eu não quero. Eu vou viver do meu jeito. Eu vou fazer sucesso. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Mas se Deus não tiver no negócio, meu amigo, a gente vê muitos aí fazer sucesso, né? Deixaram Deus. Morreram cedo. Não era nem para ter morrido cedo. Sabe? Era para ser avô, bisavô, já estava numa vida boa.
Deus rasga. Tipo ali. Tipo ali está o reinado, está os planos. Ali tem os planos de Deus, ó. Onde você estiver, eu estou com você. Sabe? Vou te ajudar, vou dar força, vou te dar alegria, sabe? Vou fazer sua família ser conhecida. Eu tirar você da miséria, sabe? Eu vou ter um bocado de plano aqui para você. No final, vou salvar tu e a tua casa. Sabe? Você vai morar aqui no céu comigo. Eu tenho um projeto muito grande com você. Isso aqui vai ser tudo com você, meu amigo. Isso aqui é tudo. Deus escreveu ali para você o reinado para você. Tem uns projetos, tem uns planos, tudo ali para você. Deus tem. Sabe? Deus tem tudo. Aí você não quer, começa a desobedecer, você não quer. Sabe? Aí você começa a agir do seu jeito. Aí Deus vai lhe testar se você quer ou não quer. Sabe? Deus queria que ele exterminasse os amalequitas. Não foi? Foi. Aí ele não exterminou, ele trouxe o rei, ele trouxe as ovelhas, coisas sujas, Deus disse que matasse tudo. Homem, mulher, criança, tudo, porque estava tudo sujo, tudo sujo. Não tinha como recuperar mais. Não tinha como, estava tudo contaminado. Sabe, não tinha como. Ele trouxe os amalequitas, trouxe o chefe, o rei, trouxe logo o cabeça. Sabe, trouxe logo o cabeça. Sabe? E viu que aquele cabeça ali não tinha mais jeito. Não tinha como. Sabe, já estava contaminado. Já estava contaminado. Não tinha como se arrepender. Sabe? Aleluia. Mas tem Deus que você pode se arrepender. Sabe? Tem pessoas que podem se arrepender ainda quando é tempo. Sabe? Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Deus está dizendo que ainda é tempo de se arrepender. Sabe? Tem pessoas que não, a gente vê, ela sabe se ela, que ela pode receber. Você pode falar por você mesmo se você pode se arrepender. Não é eu não. Sabe? Deus vê se você pode se arrepender. Você pode se arrepender ainda? O mal que você fazia, você consegue não fazer mais? Você consegue entregar sua vida ao Senhor? Você consegue? Você tem um plano de mudança aí? Você tem uma esperança? Pronto, se você tem essa esperança, e você pode dizer para você mesmo. Entendeu? Não é eu que vou julgar você dizendo que você não pode se arrepender. Não. Sabe? Deus vê seu coração, se você pode se arrepender. Aí Saul, quando foi, aí Deus disse, extermina. Não exterminou. Aí Deus veio e acabou terminar o serviço. Sabe? Deus começa, aleluia. Ele começa, mas ele termina. Ele não deixa o serviço pela metade. Ele começa e termina. Começou a matar os amalequitas, o inimigo, que estava contaminando o povo. Começou a matar. Sabe? Aí Deus começa, mas Deus termina. Aí Saul, não, eu vou guardar. Tá bom por aqui, tá bom por aqui. Deus disse, tá bom não. Não tá bom não. Não tá bom não. Louvado seja Deus. Não tá bom não. Deus fez o quê? Aleluia. Mandou Samuel lá. Ah, ainda sobrou esses animais aqui? Ainda sobrou isso aqui? Matou os animais, ovelhas, tudo ali. Eu não quero nada disso aqui. Não quero nada na minha presença suja aqui. Eu não quero nada da mão suja. Eu não quero nada. Sabe? O que eu quero aqui é o arrependimento. Sentando com arrependei-vos diante do Senhor. O arrependimento. Aí quando ele ia saindo, Saul, ele matou tudo ali, matou o amalequita, o rei. Ele ia saindo, aí Saul pegou pela roupa, veste dele e rasgou. Ah, você rasgou, foi? Ah, aí que eu estava vendo mesmo.
Aí que eu tava vendo mesmo que você. Era o que eu tava vendo mesmo no seu coração que você queria mesmo, sabe? Às vezes falando docinho, docinho, sabe? Não, não sei o que fica aqui porque eu quero sacrificar o Senhor, falando mansinho e tal, e não, não sei o que, não, não. Bora! Vem cá! Ah! Até agora que a pessoa estoura, estourou, ela tava mostrando ali. Cadê aquela vozinha mansinha? Cadê? Cadê? Quando a pessoa vai, muda. Mudei. Fica ali, ó. Errei. Engole. Engole seco. Errei. Errei. Fica ali. Errei. Né? Se arrependeu. Mas aquele que se estoura, sabe? Cadê o arrependimento? Aí Deus disse, eu vou terminar o que comecei. Pegou a espada e matou aquele rei. Aí Davi foi, Davi foi, louvado seja Deus. Não acredito. Ah.